Pai de misericórdia, Deus terrível, ó grande Pai, quão inescrutáveis são os seus caminhos e quão insondáveis são os seus juízos. Senhor, traz entendimento na sua palavra, ilumine nossos olhos, nossa mente, quebranta-nos, Senhor. Nos traz, Senhor, convicção dos nossos pecados. Nos dá uma revelação grandiosa do Teu ser, Senhor, para que possamos dar a glória que o Senhor merece. Buscar o Senhor como o Senhor merece. Mais um dia, Senhor, se passa. Eu não creio muito, Senhor, se muitos de nós temos buscado o Senhor como o Senhor merece, dedicado ao Senhor como o Senhor merece, lembrados do Senhor, dos Teus mandamentos, da Tua palavra, ou se vivemos como se o Senhor não existisse. Pai, eu te imploro, Senhor, faz a Sua presença mais viva para nós, Senhor. Nos traz, Senhor, nos ajuda a progredir na fé, nos ajude a prosseguir, Senhor, Pai, para a Sua glória, Senhor. Traz sobre nós o temor do Seu nome, guia-nos pelos Teus caminhos, porque é o que precisamos, Pai, conhecer o Senhor novamente, conhecer o Senhor, Pai, conhecer o Seu caráter, e o que mais nós precisamos, Pai, é de Você. Senhor, manifesta, Senhor, Sua graça, eu te peço. Permita que o Teu Espírito, Senhor, venha e nos convença. Convença as pessoas, Senhor, que nos ouvem do pecado, dos seus pecados. Convence da Tua justiça, Senhor, e dos Teus juízos. Faz Teu reino avançar, Senhor. Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Leamos a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo de número 13, no versículo de número 2, que diz assim, sobre a história de Sansão, e a mensagem de hoje é sobre a vida de Sansão, a pessoa de quem era Sansão, o sol que perdeu o seu resplendor. Existe um verso de um poeta americano que diz: grande é a arte de começar e maior é a arte de terminar. De fato, os empreendimentos aos quais nos lançam na vida, família, estudos, trabalhos, etc., requer grande esforço, dedicação, tempo e investimento. Mas, porém, eles exigem muito mais aplicações por parte do empreendedor para que o seu fim seja levado ao contexto. Um bom começo não garante um bom final. E a vida de Sansão ilustra bem esta antiga verdade. Ele foi o sol que perdeu o seu resplendor, apesar do grande brilho no começo. Foi perdendo a sua força até quase apagar por completo. E a Bíblia diz assim no versículo de número 2 de Juízes 13. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e sua esposa era estéril, e não dava à luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher
e lhe disse: eis que agora tu és estéril, e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz a um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberá e darás à luz a um filho, e nenhuma navalha passará sobre sua cabeça, porquanto a criança será nazireu da parte de Deus, desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher veio e contou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio para mim, e a sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, muito terrível. Mas eu não lhe perguntei de onde ele era, tampouco ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: eis que concederá e darás luz a um filho. E agora não bebas vinho, nem bebida forte, tampouco comas nada impuro, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus meu, permita que o homem de Deus que vieste venha novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer à criança que haverá de nascer. No versículo de número 25 diz assim: e o Espírito do Senhor começou a movê-lo por vezes no campo de Dan, entre Zorá e Estão. Muito bem, nesse texto que nós lemos, nessa história a qual nós acabamos de ouvir das Sagradas Escrituras, vai nos falar um pouco sobre o período dos juízes, que dá o título ao livro, a esse livro a qual nós lemos, o livro de Juízes. Esse período teve o seu início com a morte de Josué, o grande líder que introduziu o povo de Israel na terra, a terra que conhecemos como a Terra Prometida, e que dava coerção e direção às 12 tribos de Israel. Com a sua morte, perdeu-se a unidade nacional e o povo passou a se desviar dos caminhos do Senhor. E duas frases se fazem acompanhar quase todo esse livro de Juízes. A primeira frase é: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos inimigos. O povo se desviava e Deus castigava. O povo se arrependia, Deus levantava um juiz para libertá-los. A frase reaparece em Juízes capítulo 13, versículo 1, e anuncia o castigo de 40 anos de servidão aos filisteus. Este é o momento exato em que Sansão, o último dos juízes que foram impulsionados pelo Espírito de Deus, entra em cena. E o povo se encontrava apático. No capítulo 15, versículo 1, vai falar sobre isso, o quão o povo ficou apático com essa situação. Até mesmo a tribo de Judá, valente e corajosa no tempo de Josué, se curvou perante o domínio dos filisteus, que venceram a Israel na batalha e levaram a arca da aliança, símbolo maior da presença de Deus, para a casa do seu Deus Dagom. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 4,
Samuel foi um juiz contemporâneo de Sansão e julgava em Mispa. Sobre o nascimento de Sansão. Sansão foi uma intervenção divina sobre a qual, pois aquela que viria a ser a sua mãe era uma mulher estéril, não podia gerar filhos. Mas o anjo do Senhor lhe anunciou o nascimento de um filho que começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Nós lemos isso no capítulo de número 13, versículo de número 25. Logo na sequência do capítulo de número 14, vai falar que ele seria nazireu de Deus, consagrado ao Senhor. O seu cabelo não deveria passar navalha. Esse era um dos costumes dos nazireus de Deus naquela época. Não deveria ser cortado, pois seria este símbolo a qual Deus a concedera de sua consagração e o segredo da sua grande força física ao nascer. No capítulo de número 13 de Juízes, e no versículo de número 24, nos diz assim: E a mulher deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Sansão, e a criança cresceu, e o Senhor a abençoou, e o Espírito do Senhor começou a movê-lo por vez no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Ao nascer, a sua mãe lhe pôs o seu nome de Sansão, de um termo hebraico, e que significa pequeno sol. Por isso que nós falamos aqui hoje no começo do título dessa mensagem, Sansão, o sol que perdeu o seu resplendor. O menino cresceu e Deus o abençoou. O Espírito passou a instruí-lo, o próprio Espírito de Deus. Apesar deste grande começo, nós sentimos uma profunda tristeza por causa dos eventos posteriores que veio sobre a vida de Sansão. A sua trajetória foi maculada pela degradação moral e de seus dias, a qual se foi corrompendo devido ao que vivia, devido à sua própria força, quem sabe, devido aos seus próprios méritos, ao que ele achava, devido à honra de sua força. Era um homem repleto de contradições dos seus dias. Odiava os filisteus. A princípio, Sansão nasceu para isso. Porém, amava as mulheres deles. Era nazireu, mas não tratava com seriedade o seu voto e em qualquer circunstância. Esse foi o erro de Sansão na vida de Sansão. E muitas das vezes nós, como cristãos, até mesmo não concordamos com quem faz, com quem comete a prática do pecado, mas nós amamos a prática do pecado. Amamos a quem levou o nosso Jesus, o nosso Salvador, para a cruz do Calvário. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sansão não deu a devida glória ao Senhor. Ele foi designado para libertar Israel das mãos dos filisteus, mas contudo terminou os seus dias cego e escravo em um templo pagão. Sansão foi o pequeno sol que brilhou instantaneamente, mas que perdeu o seu resplendor. O Senhor Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 14,
Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que estão na casa. Assim brilhem também a vossa luz diante dos homens. E o apóstolo Paulo ele vai nos dizer a seguinte, escrevendo aos Filipenses, os advertiu resplandecerem como luzeiros ao mundo, no meio de uma geração pervertida e corrompida. O apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre isso em Filipenses 2, versículo de número 15. Que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e inofensivos filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luzes neste mundo. A afirmação teológica, como Sansão, fomos chamados para ser luz. E como ele, corremos o risco de perder o resplendor ou mesmo de nunca brilhar. E eu escrevi aqui dizendo: podemos aprender com os acontecimentos e com as atitudes de Sansão. O que pode levar alguém a terminar tão mal o que começou tão bem? Sansão perdeu o seu resplendor. Por quê? Porque era um homem governado pelas emoções, primeiro. Embora Sansão fosse um homem instruído pelo Espírito Santo, como nós lemos no versículo de número 25, a sua vida pareceu sempre ser dominada pelas paixões. E não estou sugerindo, não digo isso para que a proposta de Deus fosse ou seria uma vida destituída de emoções. Em absoluto, a questão é que não havia evidência do domínio próprio na sua vida, que é um fruto do Espírito Santo, que é um fruto a qual o Espírito de Deus concede sobre nós, o domínio próprio, a mansidão. E todo aquele que basear as suas ações e condições nos sentimentos provenientes do coração, que segundo Jeremias 17:9, é enganoso e desesperadamente corrupto, certamente experimentaríamos muitas lágrimas e temores. E um homem governado pelas emoções torna-se um homem perigoso, tanto para si mesmo quanto para aqueles que estão à sua volta. Esta verdade já se encontrava expressa na vida de Caim. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 5, diz assim, dos 5 ao 7, mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que está irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não será aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Quando lhe descaiu o semblante pelo ódio que alimentava contra o próprio irmão, a qual Deus disse que a ele cumpriria dominá-lo, mas ele não o fez. Domínio próprio. O que levou a assassinar o seu irmão. Observa que o ódio e a vingança passaram a ser
o modo de vida de Sansão. No capítulo de número 15, versículo 7 de Juízes, diz assim: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Isso foi uma frase dita por Sansão. No versículo de número 11: como me fizeram a mim, eu lhes fazia, eu lhes fiz a eles. Se a Bíblia nos recomenda, se o Senhor, desde outrora, do início, do Gênesis, do princípio, concedeu a Caim a ter domínio próprio, hoje as Sagradas Escrituras nos recomenda a ter domínio próprio. O conselho de Deus para com a vida de Sansão era se dominar. E saindo um pouco fora do contexto da mensagem, os nossos louvores hoje ensina na igreja a lutarmos contra o nosso irmão. Quem não viu, quem não ajudou nós na prova, quando vê a gente na bênção vai se arrepender. Isso é ensinamento humano. Embora essa atitude tenha sido dirigida ao inimigo, elas eram fruto do seu próprio descontentamento pessoal pelo seu fracasso no matrimônio, no seu casamento. O chamado e a missão de Sansão era lutar as batalhas do Senhor, as batalhas de Deus, a fim de libertar o povo de Israel. Porém, o vemos muitas vezes lutando as suas próprias guerras. E o que nós estamos fazendo muitas vezes hoje? Não guerreamos as lutas de Deus, mas lutamos pelos nossos interesses, pela nossa força. Queremos fazer aquilo que nos acha de melhor. E por fim, nos damos muito mal, assim como Saul. Saul, quando Samuel havia já falecido, ele foi consultar espíritos para ver com Samuel se Deus ainda estava na peleja com ele. E a Bíblia diz que permite-se então o Senhor um espírito de engano. Samuel aparece, a imagem de Samuel depois de morto aparece para Saul e diz que Deus estaria com ele na peleja. E Saul foi guerrear, foi lutar a sua própria guerra. E acabou-se com o seu reinado, que Deus já havia tirado a sua coroa. Acabou com a sua vida, acabou com a sua família, acabou-se com seus soldados. As suas ações, as ações de Sansão, eram sempre dirigidas à sua própria pessoa. Examinemos-nos se as nossas atitudes não têm sido parecidas. No capítulo 16 e versículo 18, vai nos dizer novamente Sansão dizendo: me vingarei, me fizeram, até a sua oração já arrependido. No versículo 28 do capítulo 16, demonstra essa fraqueza. Sansão demonstra a sua fraqueza na sua própria oração. No capítulo de número 16, versículo de número 28, dizendo assim: e Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te, e me fortalece, rogo-te só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. Um homem que é governado pelas emoções não sabe discernir entre o que é uma ira justa e uma vingança pessoal. Geralmente para eles o fim justifica os meios. E quando fazemos em nome do Senhor, mas não somos conduzidos pelo Senhor, ainda que cheguemos ao fim da missão, a luz começa a perder o seu resplendor. Segundo, sobre o que fez Sansão
apesar desse grande começo na vida de Sansão, o que fez Sansão que Sansão perdesse o seu resplendor? O segundo porque ele era um homem que lutava sozinho. O capítulo de número 15 vai falar sobre as lutas de Sansão, o quanto ele se achava o eu. Não podemos dizer que as atitudes de Sansão tinham sido desprovidas de sabedoria. Não. Ele parece ter agido de maneira muito sábia durante os seus 20 anos do juizado. Contudo, provavelmente, o excesso de confiança em si mesmo, força física nos hábitos, habilidade, o levou ao isolamento. Muitas das vezes nós achamos que pela nossa sabedoria, muitas das vezes nós achamos que pelo nosso entendimento, pela filosofia que se aplica a nós, pela revelação que Deus aplica-se a nós, nós devemos ficar isolados. Eu tenho amigos que são crentes do meio pentecostal que acham que a santidade está no isolamento, se isolar das pessoas, ficar num quarto trancado quase o dia todo, não falar com a família. Isso não é sinônimo de santidade. Sansão foi um homem que lutou sozinho, quando para cumprir a sua missão poderia ter buscado a ajuda dos seus irmãos. E a vitória poderia ter sido muito grande. Contudo, vamos assim chamar a sua autossuficiência. Nunca lhe permitiu reunir um exército para combater contra os filisteus. Nem mesmo Gideão, que lutou apenas com 300 homens, não estava sozinho. Os parceiros de luta de Sansão são 300 raposas. Isso vai nos destacar lá no capítulo de número 15, versículo 4 e 5. E uma queixada de jumento no versículo de número 15. Sem dúvida, existe um aspecto individual na luta daquele que é comissionado, aquele que é crente. Cada um é responsável por seus atos e negligências diante do chamado de Deus. Ninguém pode amar por você, pedir perdão em seu lugar, ir à igreja por você. Esse negócio, irmão, ora por mim lá na igreja, isso não existe. Nós devemos interceder sim pelos pecadores, pelos que estão perdidos, orar para que eles venham ao arrependimento. Mas devemos buscar, como foi ministrado aqui na terça-feira, aquele que bate encontra, aquele que busca acha, aquele que pede recebe, e não falamos isso em simplesmente méritos de bênção, mas aquele que busca a Deus encontra Deus, aquele que pede Deus, ele recebe Deus. Ninguém pode crescer espiritualmente em seu lugar. É você que tem que amar. É você que tem que pedir perdão. Existe um aspecto individual na luta do crente. Contudo, Deus nos trata como corpo. Existe um aspecto corporativo na lida do povo de Deus. Nos 10 mandamentos em Êxodo 20, versículos 5 e 6, quando Deus promete abençoar, Ele o promete aos pais e aos seus descendentes. Quando Ele promete amaldiçoar, Ele promete aos pais e aos seus descendentes. No livro de Salmos 133, a bênção é ministrada na união do povo, do corpo. Em 1 Coríntios 12, Paulo faz uso da figura do corpo humano para mostrar que existe uma ligação orgânica entre aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Quando um sofre, quando um está doente,
Sansão não compreendeu este aspecto corporativo do chamado de Deus, e isto tirou mais um pouco do seu resplendor. É como diz um certo provérbio popular: uma brasa do braseiro se apaga rapidamente. O cristianismo é, digamos, pela palavra humana, que a crença que Deus instituiu não é uma religião, mas o cristianismo, considerado como uma religião pelos homens, é a religião onde companheirismo, solidariedade e comunhão não são acidentes de percurso, mas a essência de suas construções. De sorte que lutar sozinho, não sentir a necessidade do próximo, é uma nuvem escura que impede o brilho do sol que há em cada um de nós. Terceiro aspecto, porque fez Sansão perder o seu brilho. Ele não era um homem íntegro. O capítulo 14, do versículo 8 ao 9, e o capítulo 16, no versículo 1, vai falar que Sansão não era um homem íntegro. Alguns acontecimentos na vida de Sansão nos mostra que, a despeito de sua grande força física, ele era espiritual e moralmente fraco. Várias vezes ele quebrou a aliança com Deus. No capítulo de número 14, versículo 8 de Juízes, ele toca num cadáver quando a sua consagração o proibia. Versículo de número 8 diz: e depois de um tempo ele retornou para levá-la, e ele virou para ver a carcaça do leão, e eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. Versículo 9: e ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante, comendo, e chegou até o seu pai e a sua mãe e lhe deu, e eles comeram. Porém, não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Depois, ele omitiu o fato dos seus pais. No mínimo, o desonrou, quebrando o 5º mandamento. Depois, ele entregou-se à prostituição. No capítulo de número 16, versículo de número 1 diz: então Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta e entrou a ela. Depois ele descobriu o segredo da sua força para os seus inimigos. No versículo de número 17 diz: até que ele contou-lhe todo o seu coração e lhe disse: jamais veio navalha sobre minha cabeça, pois sou nazireu para Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim, e eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. Primeiro ele toca num cadáver quando a sua consagração o proibia. O que muitas das vezes desfalece na vida de um crente, na vida de um homem de Deus, que faz um homem de Deus se corromper, é fazer aquilo que Deus não ordenara para fazer, aquilo que Deus nos separou para fazer. Depois ele omitiu os fatos dos seus pais, ele não honrou o seu pai. O que muitas das vezes nos leva ao fracasso ministerial é não honrar as nossas lideranças, não honrar pai e mãe, é não honrar a quem está superior a nós, é não honrar a Deus sobre todas as coisas. Depois ele se entregou às prostituições.
o que muitas das vezes leva ao rompimento ministerial, o que muitas das vezes leva à falência do ministério do homem de Deus, da mulher de Deus, é entregar-se à prostituição, é entregar-se aos prazeres deste mundo, é entregar-se aos deleites deste mundo. Depois ele descobriu o segredo de sua força para os seus inimigos. Aquilo que Deus te separou, não conte a ninguém. Aquilo que Deus te entregou como segredo, como ministério, Deus cedeu para você. A queda é geralmente o resultado de um processo. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14, fala sobre isso. A queda é geralmente o resultado de um processo. Aqui em Tiago 1, versículo 14, vai nos dizer, dizendo assim: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Você não se afasta de Deus porque você pecou. O argumento de muitas pessoas quando sai da igreja, quando se desvia, é porque pecou. Mas sendo que na verdade você se afasta de Deus pelo pecado, porque você já tinha pecado. Ninguém se afasta de Deus. Ninguém se afasta da igreja depois de ter pecado. O seu coração já estava corrompido. Descreve-se a queda como tendo o seu início na cobiça do homem. Esta, ao atraí-lo e seduzi-lo, gera o pecado. E este gera a morte. Na vida de Sansão, esse processo teve início quando a sua cobiça o levou a habitar geograficamente na terra do inimigo. Quando o próximo passo foi banalizar, diminuir, menosprezar o valor do sagrado, aí ele já estava habitando espiritualmente na terra do inimigo. Quando o terceiro passo foi abrir mão daquilo que não poderia abrir, negociar o que é inegociável, fazer acordo com o que não tem acordo, Sansão abriu mão da sua integridade, da sua santidade. Seguiu-se a tudo isso a dor e desonra e a humilhação. No capítulo de número 16, versículo 21, vai falar aonde habitando cego, escravo e humilhado na casa do inimigo. No capítulo de número 16, versículo de número 23, vai nos dizer que Sansão estava lá vendo o nome do seu Deus ser blasfemado. Os filisteus davam glória ao Deus Dagom por ter ajudado a capturar o inimigo. É triste para um servo do Senhor acabar os seus dias assim, sem brilho, sem resplendor, sofrendo a dor, a desonra e a humilhação. Provérbios 28, 13 nos diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. A falta de integridade rouba o brilho da luz em nós. E eu concluo a mensagem de hoje dizendo aos amados que grande é a arte de começar, porém maior é a arte de terminar. Desonrado, humilhado, derrotado e servindo de espetáculo para aqueles incircuncisos. O que me impressiona é que, apesar de todos os erros,
de todos os erros que cometeu Sansão, soube terminar. Houve arrependimento e ele pode orar ao Senhor nos últimos instantes de sua vida, no capítulo de número 16 e no versículo de número 28 de Juízes. Capítulo de número 16, no versículo de número 28. Sansão termina a sua vida através do arrependimento. Isso fica como exemplo para nós. E Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te e me fortalece, rogo-te só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E o seu nome se encontrava na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus, no capítulo de número 11, quando vai fazer a citação aos heróis da fé, no versículo de número 32, está lá Sansão. Por que ele está lá? Por causa do arrependimento. Diz assim: e que mais direi, porque não haveria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Sansão está citado aqui entre os heróis da fé. Das coisas que foi questionado para mim por esses dias foi por que Davi era segundo o coração de Deus, sendo que os seus pecados não chegavam os pecados de Saul não chegavam aos pés dos pecados de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele deixou de ser homem segundo o coração de Deus, e ele voltou a ser homem segundo o coração de Deus por causa do arrependimento. Talvez você tenha começado bem a carreira cristã, com muito brilho, resplendor, mas nos discursos da caminhada o brilho vem se dissipando, ou quem sabe o sol da vida cristã ainda nem brilhou em você. Mas eu digo-lhes um versículo no livro de Hebreus capítulo 12, 1. Portanto também nós, vistos que temos a rodear-nos tão nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que trazem e que trazem-nos e assede-nos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sansão, ele se tornou testemunha para que eu e você não tenhamos que esperar no último instante da vida para fazer o que é certo. Lembre-se, domínio próprio, comunhão, santidade e arrependimento permitem que as nossas vidas se encham do óleo do Espírito que as fazem brilhar em nós. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela revelação da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por nos instruir por intermédio da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar através dessa história, através desse contexto bíblico, que mesmo, ó Pai, que vacilamos, que erramos, o Senhor sempre está a nos perdoar por intermédio da graça. Não merecemos, não somos dignos, mas a Tua misericórdia, mas a Tua graça que está sobre nós, através de Cristo Jesus, nos salvou, nos libertou. E nós somos gratos por isso, Deus. Nós somos gratos por isso, porque o Senhor nos trouxe salvação, o Senhor nos trouxe chance de arrependimento, e hoje o arrependimento chega sobre as nossas vidas, assim como chegou sobre a vida de Sansão, ó Deus, e que nós venhamos aprender, ó Pai, a começar bem e terminar bem também. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, nos instrui, através do Teu Espírito Santo. Não deixa que os Teus homens, não deixa, Senhor, que os Teus servos, que os Teus filhos venham se corromper
no meio da caminhada, que o Teu Espírito, Senhor, bate à porta deles, que o Teu Espírito, Senhor, bate ao coração deles e que eles sejam inquietados, acomodados, ó Pai, ao arrependimento, à mudança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar para encerrar o culto. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essas instruções. Senhor, cada um que nos ouve, cada um que presencia, Senhor, eu peço, Pai, que guarde eles, Senhor, do mal, do seu maior inimigo, Pai, que é seus corações. Senhor, abençoe cada um com a graça, a Tua graça e com a consolação do Espírito Santo, Pai, sobre cada um. Cuide deles, Senhor. Guarde-os na Tua sombra onipotente. Que eles possam ser luzes, Pai, no meio de tantas trevas em que vivemos. Em nome do Teu Filho, Santo Jesus Cristo. Amém. Está encerrado o culto.